Tem algum microfone aberto ainda? Antes de eu colocar aqui, tem algum microfone aberto que está vindo um som. Michele, você pode ver se tem alguém ali que... Isso. Boa noite a todos. Estamos aqui mais uma vez no dia de palestras. Antes de fazermos a abertura, vamos ler um pequeno trecho do Evangelho. Caiu no capítulo 11, Instruções dos Espíritos, a Lei de Amor, no item 8. O amor resume a doutrina de Jesus toda inteira, visto que esse é o sentimento por excelência, e os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso feito. Em sua origem, o homem só tem instintos. Quando mais avançado e corrompido, só tem sensações. Quando instruído e depurado, tem sentimentos. E o ponto delicado do sentimento é o amor. Não o amor no sentido vulgar do termo, mas esse sol interior que condensa e reúne em seu ardente foco todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. A lei de amor substitui a personalidade pela fusão dos seres, extingue as misérias sociais. De todo aquele que, ultrapassando a sua humanidade, ama com amplo amor os seus irmãos em sofrimento. De todo aquele que ama, pois não conhece a miséria da alma, nem a do corpo. Tem ligeiros os pés e vive como que transportado fora de si mesmo. Quando Jesus pronunciou a divina palavra, amor, os povos sobressaltaram-se e os mártires ébrios de esperança desceram ao circo. O Espiritismo, a seu turno, vem pronunciar uma segunda palavra do alfabeto divino. Estai atentos, pois que essa palavra ergue a lápide dos túmulos vazios, e a reencarnação, triunfando da morte, revela às criaturas deslumbradas o seu patrimônio intelectual. Já não é o suplício que ela conduz o homem, condulo à conquista do seu ser, elevado e transfigurado. O sangue resgatou o espírito, e o espírito tem hoje que resgatar a matéria, o homem. Disse eu que, em seus começos, o homem só instintos possuía. Mais próximo, portanto, ainda se acha do ponto de partida do que da meta, aquele em que predominam os instintos. A fim de avançar para a meta, tem a criatura que vencer os instintos em proveito dos sentimentos. Isto é, que aperfeiçoar esses últimos, sufocando os germes latentes da matéria. Os instintos são a germinação e os embriões do sentimento. Trazem consigo o progresso como a grande encerra em si o carvalho. E os seres menos adiantados são os que, emergindo pouco a pouco de suas crisálidas, se conservam escravizados aos instintos. O espírito precisa ser cultivado como um campo. Toda a riqueza futura depende do labor atual, que vos granjeará muito mais do que bens terrenos, a elevação gloriosa. É então que, compreendendo a lei de amor que liga todos os seres, buscarei nela os gozos suavíssimos da alma, prelúdios das alegrias celestes. Lázaro, Paris, 1862. Então, meus irmãos, com muita alegria, estamos aqui na noite de hoje, pedindo que, então, Deus nos ilumine, Deus nos abençoe, com os nossos pensamentos elevados a Ele, a Jesus, nosso mestre amado e irmão maior, aos mentores do nosso grupo Espírita Ninho de Amor e de Luz, e vamos agradecer esse momento, essa oportunidade de estarmos aqui, mais uma vez, reunidos para essa noite de palestras. Na noite de hoje, com a presença de Walternei Ângelo Reus, que vai falar sobre as bem-aventuranças, ele que é lá do Consolador prometido da Içara. Walternei, meu irmão, o público é todo seu, fique à vontade, seja bem-vindo ao nosso genial virtual. Fique à vontade. Obrigado, Luiz. Obrigado a todos. Um prazer estar aqui com vocês dessa forma virtual. Prazer rever muitos de vocês. Uma satisfação realmente estar aqui. Claro que muito melhor é sempre ter o contato presencial. Há uma interatividade, uma sinergia que possibilita com que nós não apenas troquemos informações, troquemos experiências, mas troquemos energia.
somos seres relacionantes, o ser humano. Como dizia Aristóteles, seres sociais, relacionantes. Temos necessidade de nos relacionarmos. Então, a despeito das vantagens dessas relações virtuais que permitem que possamos fazer muitas coisas sem quase nos mexermos, é imperioso que saibamos aproveitar as vantagens disso sem perder de vista a vantagem de estarmos juntos, literalmente juntos. Então, é bom estar aqui, mas que chegue logo o dia de estarmos trocando experiências presencialmente. Dito isso, a proposta hoje é uma reflexão sobre o que seria o primeiro grande discurso do Cristo, as bem-aventuranças. O Evangelho de Mateus Mateus fez a opção de dividir as falas do Cristo em 5 grandes discursos, e o primeiro grande discurso já é o que é considerado por muitos o mais belo, mas se não é o mais belo, está entre os mais belos poemas já feitos, os mais belos discursos já feitos por qualquer vulto da humanidade. E esse discurso, que é o Sermão do Monte, me permitam, eu vou fazer a leitura da parte que eu não vou tratar, evidente, de todo ele, porque daria umas 3, 4 exposições, daria bastante tempo. Eu vou apenas fazer, então, o relato dele e depois a gente faz uma reflexão sobre esse tema. Está lá no capítulo 5, começando no versículo 1, as bem-aventuranças, que é reproduzida também no Evangelho de Lucas. E aqui ele começa assim: vendo a turba, subiu ao monte. Vendo a turba, e aí já começa o primeiro ensinamento do Cristo. Vendo a turba, ele sobe ao monte. Ou seja, ele se identifica com os necessitados. Ele vê aquele povo em volta dele sedento. Mas sedento de quê, propriamente? Quantas vezes nós vamos buscar o Cristo, buscar a Deus, buscar os Espíritos, seja lá o que for, nas nossas angústias, nos nossos dilemas, e muitas das vezes nós sequer sabemos qual a pergunta certa que está nos angustiando. Muitas vezes nós estamos até com as nossas próprias dores indefinidas. E isso é natural. E quando o Cristo vê a turba angustiada, ansiosa, desesperada, sempre sedenta de algo, ele sobe ao monte e, após assentar-se, o que indica que ele se propôs a ensinar, porque, como nós sabemos na tradição judaica, quando você lia de pé, né? Lia de pé, e quando você ia ensinar, você sentava. Então, ao dizer, após assentar-se, ficou indicado que o Cristo estava proposto a ensinar. Ensinar o quê? Ensinar uma nova proposta que se contrapunha às propostas trazidas até então. Então, após assentar-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. E abrindo a sua boca, o que indica que ele não perdia tempo, e abrindo a sua boca, tudo que saía da boca do Cristo tinha um propósito, tinha um ensinamento, não era vão. E abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo: bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque receberão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e, mentindo, disserem todo mal contra vós, por causa de mim. Alegrai-vos, regozijai-vos, porque é grande a vossa recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas anteriores a vós. Esse discurso vai longe, mas essa é a parte mais famosa do discurso, a primeira parte, o primeiro ponto do discurso, essa é a parte mais famosa, e eu gostaria que nós refletíssemos sobre não apenas as bem-aventuranças, mas também sobre o que isso significou nesse projeto do Cristo para a humanidade.
E eu gosto muito de ir buscar um contraponto a esse discurso do Cristo, das bem-aventuranças, com o discurso que é atribuído a Salomão no livro de Eclesiastes. No livro de Eclesiastes, Salomão faz um discurso racional. É um livro duro, é um livro muito difícil. Você tem que ter muita coragem para fazer o enfrentamento de Eclesiastes. Porque ali Salomão, a impressão que você tem é alguém nihilista, alguém que descreu de tudo, nada mais faz sentido. Tanto que ele diz textualmente: tudo não passa de uma inutilidade. E Salomão, no livro de Eclesiastes, propõe uma reflexão duríssima sobre as inconsistências e sobre como nada faz sentido sob o céu, sob o sol. Nasce o dia, morre o dia e tudo é a mesma coisa. O justo sofre mais do que o injusto, do que o ímpio. O bom se prepara e não obtém os resultados que o mal obtém. Isso diz Salomão. Os 12 capítulos do livro de Eclesiastes são paulada atrás de paulada. São reflexões duríssimas sobre como nós podemos trabalhar a existência. Salomão apresenta a existência como algo, no livro de Eclesiastes, como algo que não importa o prisma que você olhe, não importa o prisma que você construa, e ele diz isso: me tornei o mais sábio dos homens, até os que viveram até meus dias, eu sou o mais sábio dos homens. Me dediquei ao conhecimento. E de que vale isso? Morrerei como o tolo. Não terei o menor significado, como o tolo, o mais tolo dos homens. Busquei todos os prazeres do mundo. Tentei vivenciar todos os prazeres do mundo e os vivenciei. Tive todas as mulheres, tive todas as coisas que se pode ter materialmente. E o que percebi nisso? Nada, absolutamente nada. Nada me serviu. A sabedoria não me serviu, os prazeres do mundo não me serviram. O trabalho, as guerras, as riquezas. Me tornei o homem mais rico do mundo, no contexto dele, né, no contexto de Salomão. Eu atribuo a Salomão, a maioria atribui o texto a Salomão, alguns dizem que não é, mas tudo indica, todos os indicativos dão a entender que o texto é de Salomão. Então, obtive todas as riquezas e as riquezas não me saciaram. Enfim, Salomão traz esse questionamento profundo. E eu vou buscar aqui no capítulo 5, perdão, no capítulo 6, o final do capítulo 6, em que Salomão termina com esse questionamento. No versículo 12, ele diz assim: pois quem sabe o que é bom nesta vida para o homem? Por todos os dias da sua vida de vaidade, os quais gasta como sombra? Quem declarará ao homem o que será depois dele debaixo do sol? Essas duas perguntas, reunidas no versículo 12, elas traduzem talvez os maiores questionamentos, as maiores perguntas, as perguntas não as maiores, mas as mais recorrentes que nós fazemos e já fizemos durante todo o exercício de nossas existências e de todos os que já passaram por aqui. Qual é o propósito disso? Qual é o sentido real disso? Nós construímos respostas, tentamos construir respostas sempre racionais, objetivas, mas ao fundo, bem ao fundo, nós mesmos duvidamos das nossas respostas. Nós rapidamente dizemos: não, o sentido disso aqui é o progresso, a finalidade da vida é que o espírito obtenha o progresso, a perfeição, a felicidade plena. Está no livro dos Espíritos. A felicidade plena. Esse é o propósito e o sentido. Isso não é dar o sentido nem o propósito. Isso é tentar construir uma explicação racional para as incongruências da existência. E é isso que nós buscamos constantemente, construir uma explicação racional para as incongruências da existência. E é o contraponto que o Cristo veio fazer.
O contraponto é essa tentativa racional de identificar as razões, os motivos pelos quais nós passamos pelo que passamos. Você até consegue explicar muito claramente, detalhadamente, atomicamente, todos os fenômenos da existência. Uma dor no pé, uma água que ferve, uma terra que cai, uma rocha que se fratura ou uma vida que se esvai. Nós conseguimos explicar, mas o sentido de tudo aquilo nós não conseguimos explicar. E é muito ousado que nós insistamos em vomitar um monte de justificativas, de teorias e de verdades. Verdades absolutas. Aliás, verdade absoluta é uma redundância, né? Se é verdade, é absoluta. Nós derramamos as nossas verdades. Nós dizemos, não, isso é assim, porque na outra existência tu fez isso. Isso, se tu não tomar cuidado, na próxima existência nós não damos conta nem dessa existência e jogamos existências anteriores e existências futuras para complicar ainda mais as coisas. E foi isso que o Cristo propôs com as bem-aventuranças. Foi construir essas bolhas de racionalidade que Salomão já tentou fazer muito melhor e com muito mais qualidade técnica do que nós. Não há dúvidas de que ele tinha muito mais qualidade técnica do que nós para construir as razões pelas quais as coisas acontecem. E o desfecho não poderia ser pior, porque o desfecho de Salomão foi: a única coisa que posso conceber é aproveita o resultado do teu trabalho, vive a vida. Esse foi o desfecho de Salomão, porque ele tentou encontrar na racionalidade uma explicação e um sentido, mais que uma explicação, um sentido para a existência. Daí veio o Cristo. Para alguns, da mesma linhagem. Ou seja, né, da mesma árvore genealógica, Salomão, Davi. Vem o Cristo. E vem o Cristo e nos propõe algo libertador. Mas é libertador para que modelo de existência? O modelo material ao qual nós estamos arraigadamente presos? Ou um modelo espiritual? Primeiro, eu queria só pontuar para que nós nos situássemos que quando o Cristo vai ao monte, onde ele faz o sermão, ali era um monte que já era considerado sagrado. Era um monte onde haviam árvores plurimilenares, árvores terebintos, carvalhos, alguns com 2, 3 mil anos de idade. Árvores com 3 mil anos de idade, gente, ao tempo do Cristo. Se alguma está lá hoje, eu acho pouco provável, porque nós estamos agindo de uma forma tão infantil, tão estúpida. Basta ver que outro dia aqui, eu acho que foi em Santa Catarina até, para nossa tristeza, andaram cortando uma árvore com 500 anos. A árvore tinha a idade do Brasil. A idade do Brasil no sentido, né, da história clássica aí, para quem acha que o Brasil foi descoberto em 1500. Mas, enfim, a árvore tinha 500 anos e o cara cortou a árvore, machadada após machadada, derrubou uma árvore de 500 anos. Esse é o nosso conceito de integração com a natureza. Então, o Cristo, onde ele foi, já era um lugar sagrado, já tinha uma atmosfera sagrada. O Cristo não ia escolher uma... Né, ele sabia de tudo que circundava aquele ambiente para ele fazer esse discurso que é lindo, que é libertador, que propõe que você entregue a vida. Olha que coisa mais incrível. E esse ambiente, onde tinham terebintos, carvalhos plurimilenares, já era conhecido pelo pessoal da região como um ambiente de bênçãos. Daí que era chamado de dermaquir, ou macarios, no grego, né? Mas traduzido do hebraico. Macarios, que significa justamente aventurado, felizes, bem-aventurados, felizes os que. E o Cristo usa muito essa expressão. E por que o discurso do Cristo é um discurso vital, é um discurso importante? Primeiro, pela característica do mensageiro.
Quem nos traz a mensagem é alguém único, é alguém sem máculas e sem interesses. O Cristo, quando se propõe a vir para nos servir de guia e modelo naquela tradicional demonstração de quem segue à frente fazendo para mostrar que é possível, ele vem sem nenhum laivo de interesse e isso faz com que a sua mensagem seja puramente traduzida. Por isso, esse é um dos elementos que traduz a riqueza da mensagem que o Cristo nos trouxe, que é justamente essa qualidade do mensageiro, a qualidade ímpar do mensageiro. E segundo, porque o que o discurso propõe é a saciedade do espírito. Aquilo que o discurso de Salomão, atribuído a Salomão no Eclesiastes, não encontrou. E não encontrou porque, repito, Salomão insistiu numa racionalidade, insistiu em tentar, pela sabedoria, pelo conhecimento, única e exclusivamente pela capacidade mental, identificar o sentido e o propósito da vida. E o Cristo conflita com esse discurso. O Cristo faz uma proposta que vai de encontro a essa proposta, que permeia praticamente todo o Velho Testamento. O Cristo traz um discurso que propõe a saciedade do espírito, mas uma saciedade decorrente de uma entrega espiritual, e não uma saciedade decorrente da compreensão. Porque vejam vocês, vejam, ó, essa é uma das vantagens de você estar virtual. Né? Porque se tu tá aí, começa a tossir assim na cara de todo mundo com Covid, vaza todo mundo, pula a gente pela janela, porque a gente é assim, a gente é espírita, mas a gente não quer morrer, né? Então a galera pula pela janela. Aliás, se aparece um espírito numa casa espírita, aparece um espírito, aquela janelinha de banheiro é grande, voa todo mundo pelas janelas. Então, um dos pilares do discurso, uma das razões pelas quais o discurso do Cristo é tão pujante, é que ele propõe algo que nos parece, num primeiro momento, a gente lê e acha lindo. Mas quando você vai executar o discurso, quando você se propõe a executar o discurso, você começa a ficar com uma pulga atrás da orelha. Tipo assim, estou achando que esse negócio aqui não vai dar certo. Estou achando que esse negócio aqui vai deixar a minha vida bem ruinzinha. Não estou botando muita fé nessa proposta. Porque vejam só, primeiro, quais são os dois pilares do discurso? Eu fiz até umas folhinhas aqui para ver se eu torno isso aqui menos modorrento, né? E mais interativo. Quais são os dois pilares do discurso do Cristo? O primeiro pilar é o da esperança, porque se vocês observarem, toda a narrativa das bem-aventuranças, ela propõe que você faça algo esperando algo, mas espere agindo. Essa é a esperança proposta pelo Cristo. Uma esperança que espera agindo. Bem-aventurados os que têm sede e fome de justiça, porque serão saciados. Porque serão, porque verão, porque terão. Né? Então, o primeiro pilar que sustenta a proposta do Cristo é de uma esperança que age, de uma esperança de entrega. Não é aquele que espera, mas desconfia. Espera, mas quer ver primeiro algum resultado. E o segundo pilar da proposta do Cristo é talvez o pilar mais fundante desse momento da humanidade, que é o pilar da misericórdia. Talvez uma das virtudes, a misericórdia é uma virtude superior. Ela é superior a praticamente todas as virtudes. Por quê? Porque o misericordioso é aquele que dá para quem não merece. Não merece na nossa compreensão, tá? Deixar isso claro. O misericordioso é aquele que estende a mão para quem não fez por onde. Porque para aquele que merece e para aquele que fez por onde, você não age com misericórdia, você age com justiça. Justiça é dar a cada um o que é seu. Isso não é misericórdia. Misericórdia vai além. Misericórdia é tipo aquele teu parente que só fez burrada
e você teve prejuízo com ele, e ele te pede ajuda e você meio que vê que ele não está mudando, e você auxilia. Pensa que é pouca coisa? Pensa que ser misericordioso é ser bonzinho com quem é bom? Isso é dever. Isso não é misericórdia. E esse é um pilar do discurso do Cristo. Aliás, esse é um pilar do Evangelho. E muito me assombra quando nós, ditos cristãos, estamos por aí pregando olho por olho, dente por dente. Cheio de disfarces na fala, mas pregamos olho por olho, dente por dente. E se vacilar, somos a favor da pena de morte. Porque um pilar que sustenta o Evangelho é a misericórdia. Porque a misericórdia pressupõe acolhimento. E acolhimento, gente, não é tipo você convidar para vir à tua casa quem pode te levar na casa dele para te dar um bom jantar. Às vezes a gente até vê o tamanho da... Ah, não, mas ali o cara tem até piscina. Está chegando o verão. Vou convidar ele para vir aqui em casa. Vou fazer um franguinho com nata, um cogumelo, dar um suquinho, um vinhozinho, né? Mas já antevendo que o cara tem uma casa com piscina de 25 metros. Não. Misericórdia é quando a pessoa insiste em te fazer pedidos. E aí a gente começa a dizer, não, mas se eu fizer isso, o cara não muda. Cada um sente o que vai no seu coração. Esses são os dois pilares do discurso do Cristo. O primeiro é aquele que espera agindo, porque é uma esperança decorrente de uma entrega espiritual. E o segundo é o que detém no coração misericórdia. Gente, como faz falta a misericórdia? Mas faz falta. E aí é que vem a proposta do Cristo numa espécie de conflito com aquilo que Salomão traz. Eu estou usando o Eclesiastes, tá, pessoal? Mas, assim, é um livro que eu adoro. Eu acho o livro de Eclesiastes fantástico. Ele mexe com todas as fibras na nossa alma. Nossa, hoje está... Vocês verem. Quando eu fui me preparar, aí eu estava vendo os negócios, estava lendo e tal, daí eu olhei 7h20 e pouco. Daí eu assim, vou ligar tudo, sentar, começar a deixar tudo pronto. Daí eu assim, vou pegar um copinho d'água. Assim, pegar copo d'água, já tomei quase 3 litros d'água hoje, não vou pegar copo d'água. Assim, já pensou? Aí tu estás aí, começa a dar uma tosse, e não é que aconteceu exatamente isso. Eu acho que a nossa mente projeta as coisas, né? Projeta as coisas e a gente tem que se antenar com os nossos pensamentos. Pensamento e Vontade, do Gabriel Delany. É um livrinho desse tamanhinho assim. Vale a pena ler. Vamos lá. Promessa de Jesus vai de encontro ao encontro do mundo. Porque Jesus propõe uma espécie de felicidade que sacia o espírito. E a felicidade do mundo sacia o espírito. Como nós vimos em Salomão, vaidade, vaidade, vaidade. Tudo é uma vã vaidade. Em outras traduções, inutilidade, inutilidade, inutilidade. Tudo é inutilidade. Depois de provar tudo, nada faz sentido. E aí vem o Cristo para preencher esse vazio do espírito. E ao preencher o vazio do espírito, o que ele propõe? Enquanto que as características da felicidade do mundo uma delas, né, é a efemeridade, ficou ao contrário, né? Mas o que eu vou fazer? Eu não sei escrever por espelho. É a efemeridade, a felicidade do mundo é efêmera, porque todo mundo já teve a experiência, né? E os publicitários entendem muito bem disso. E nós tentamos o tempo inteiro encontrar a felicidade no casamento perfeito, no trabalho que nos satisfaça, na viagem que realize os nossos sonhos. A gente vê um fiord lá na Noruega, a gente, nossa, ali deve ser lindo, eu vou para lá. Aí depois vê na Suécia, nossa, que gente bonita, eu vou para lá. E está sempre vendo algum lugar, alguma coisa.
tudo é efêmero, tudo você chega lá e não é. Tudo que te apaixona, um texto, um livro, uma tese, um casamento, um amor, tudo, absolutamente tudo, depois sempre falta algo, porque o mundo, ele torna a nossa tentativa de felicidade insaciável, ela é efêmera, ela é insaciável, por razões óbvias, ela é insaciável, ela é excludente, porque a nossa felicidade propõe a aquisição, propõe o ter. Como nós estamos percebendo, o mundo não suporta atender todos os quereres de todos os que o habitam. Então, para que alguém tenha, alguém tem que deixar de ter. Isso é muito óbvio. E por isso, quando nós ultrapassamos o limite do necessário, e eu não estou falando de vocês, porque vocês são tudo gente santa, a casa de vocês é que nem a minha, tem só as cadeiras necessárias, as bolachas necessárias, as tigelinhas necessárias. As nossas casas são quase um ambiente austero, né? Eu estou falando da casa daquela gentalha lá na rua, que é tudo atulhada de coisa. E para que alguém tenha muita coisa, alguém tem que ter pouca coisa. Então, essa é uma proposta de felicidade que o mundo oferece, uma felicidade insaciável, porque é necessário que seja assim, para que você seja ou siga sendo apenas uma peça dentro de uma engrenagem de consumo. E por conta disso tudo, é uma felicidade extenuante. Quantas vezes você sai, é até engraçado, né? A galera pega e se amontoa e vão tudo lá para o mirante, vão tudo para a serra, vão tudo para um restaurante e, e aí o cara chega às 10h30 e tem mesa só para as 2 da tarde. Daí ele fica ali, desesperado, maldizendo 1 milhão de coisas, num calor. Daí quando chega a hora de ele almoçar, não tem nada de mais naquele almoço, mas é a necessidade de dizer que foi naquele restaurante. Daí ele faz um périplo, ele sai às 8 da manhã, pega uma estrada, viaja 5 horas, chega no restaurante, fica mais 3 horas, come, todo mundo quer que ele corra e saia correndo. Daí ele sai correndo, chega em casa, acabado. Se atira no sofá, quer morrer. Porque essas propostas extenuam, acabam com todas as nossas forças vitais. E isso eu estou falando de uma mísera ideia de ir para um restaurante concorrido. Nem estou falando quando nós dedicamos ao projeto da nossa vida ter. Não importa, tá? Não estou falando só ter coisas. Tem gente que quer ter conhecimento. Daí se abarrota de conhecimento e se identifica, se depara com quase nada. E qual é a felicidade, as características da felicidade proposta por esse discurso do Cristo? A primeira característica é que ela é eterna. Eterna por quê? Porque a gente vê na proposta do Cristo uma aquisição, uma introjeção de uma qualidade. Bem-aventurados os misericordiosos. Você introjeta, você adquire. Ela se torna parte do teu espírito. Ela se torna uma característica do teu espírito. A misericórdia. Bem-aventurados os mansos. A mansidão se torna uma característica do teu espírito e te acompanhará por todo sempre. Você pode passar existências e existências, encarnar, desencarnar, encarnar, desencarnar. Numa você vem sem braço, na outra você vem com deficiências intelectuais, na outra você vem com dificuldade de fala, na outra você vem muito rico, na outra você vem muito pobre, materialmente falando. Mas quando você adquire uma virtude, não tem encarnação que faça você vir menos virtuoso. Se você adquiriu a mansidão, não tem como, nunca mais, em nenhuma outra encarnação, você virá menos manso. Porque as virtudes propostas pelo Cristo, elas incorporam o espírito e se tornam eternas. E por conta disso, elas saciam.
São aquisições que cada uma delas, à medida que incorporam, te saciam plenamente, te saciam para sempre, te saciam eternamente. E para que isso venha acontecendo, uma qualidade que transborde em você, porque essas virtudes fazem transbordar uma qualidade, que eu não diria que é uma virtude, mas é uma qualidade, porque ela pode ser uma qualidade negativa, tá? Que é a empatia. A qualidade de se colocar na posição do outro, sem ser o outro. São habilidades que você desenvolve e que a felicidade espiritual te proporciona. E, finalmente, a habilidade, a felicidade espiritual proposta pelo Cristo, ela revigora o espírito permanentemente. Ela é quase como aquela proposta de dínamo do Nikola Tesla, né, que lamentavelmente nunca foi aplicada porque alguém roubou os estudos dele e deram fim nos estudos dele por razões óbvias, porque pelos estudos feitos por Nikola Tesla, cada um de nós poderia produzir energia suficiente para o mundo inteiro, para nós, para a nossa casa, para a nossa vida, em casa, como se nós fizéssemos pequenas usinas, em casa, usando a energia que está disponível no universo. Então, essa felicidade proposta pelo Cristo tem o mesmo princípio. Ela se vale de uma energia espiritual disponível em abundância no universo e que o espírito, por princípio de sintonia, adquire. Percebe? Olha a diferença. Então, a proposta de felicidade do Cristo, ela conflita, literalmente conflita, porque afinal de contas, o que ele propõe é que você seja manso, que você seja misericordioso, que você seja inclusiva, que você seja acolhedor, que você dê o que você tem, bem-aventurados os pobres. Quando ele fala pobre, é pobre de tudo. De tudo. Pitokoi, do grego. Pitokoi, que significa aquele que não tem nada. Bem-aventurado o pobre é o pobre aquele que se entrega, aquele que não tem nenhuma vaidade, nenhuma verdade dentro do espírito. E o que mais a gente tem dentro do espírito é isso aí, verdades. Ô povinho para ter verdades. Somos cheios de verdades, cheios de certezas, cheios de definições moralistas de certo e errado. Eu não estou articulando aqui com vocês o princípio de que tudo é relativo. Até porque se tudo é relativo, então essa expressão já é absoluta, então ela não pode ser relativa. Então tudo não seria relativo. Porque isso seria uma espécie de facilitar a existência. É diferente. Uma coisa é você viver de forma amoral, aética, sem conteúdo moralizante, que nas palavras de Carlos Toledo Resini, no livro Evolução para o Terceiro Milênio, a ética é um produto artificial da intelectualidade, um produto artificial da mente humana que objetiva a moral, mas não tem nada a ver com essa moral que a gente vende aí, no amontoado de doutrinas, seja no catolicismo, no protestantismo, no espiritismo, no islamismo, no budismo, nada a ver. Aqui a moral que se fala é a moral decorrente dos princípios naturais. Aquilo que é porque é. E o que tem a ver esses princípios naturais? Como a gente vai ver? Tem a ver com essa proposta de felicidade. Olhem só. Na questão, vocês dizem, o cara... Não, eu não decorei, gente. É porque eu anotei tudo. Na questão 113 e 296 do Livro dos Espíritos, os espíritos, sobre essa proposta de felicidade, porque daí vem um questionamento. Afinal de contas, o espiritismo, vocês acham que ele se filia à proposta de felicidade do mundo?
O espiritismo se filia ao niilismo, vou dizer assim, né, a quase descrença do Eclesiastes, ou o espiritismo se filia à proposta de felicidade apresentada pelo Cristo no Sermão do Monte? Na questão 113 de O Livro dos Espíritos, quando ele fala, por exemplo, da primeira classe de espíritos, ele diz o seguinte, que esses espíritos de primeira classe gozam de inalterável felicidade. Inalterável felicidade. Ou seja, eles alcançaram uma felicidade decorrente da aquisição das virtudes. Porque não se acham submetidos às necessidades nem às vicissitudes da vida material. Completamente dissociados da vida material, das oscilações e das impermanências da vida material, eles estão agora em inalterável felicidade. Então, o Espiritismo identifica que a felicidade não é deste mundo. E que o que nós podemos ter aqui, nas palavras de Nietzsche, de Friedrich Nietzsche, são momentos felizes. E que para você ter momentos felizes, você tem que estar muito atento, muito atenta a tudo que acontece, tudo que ocorre à sua volta. Você tem que ser presente à vida. Tem que estar ligado, ligada. Não ficar choramingando, não ficar pensando na encarnação que fico trazendo. Porque na outra encarnação. Não ficar com medo da próxima encarnação, porque tu cometeu esse erro, na próxima encarnação tu vai vir cego. Eu vou narrar assim só para nós, tá? Não vai sair daqui. Uma vez no atendimento, uma pessoa foi ao atendimento e o atendimento fraterno, né, que agora não é mais atendimento fraterno, é atendimento espiritual. A gente muda o nome das coisas, mas tem que mudar o conteúdo. E foi dito assim, a pessoa sofreu um acidente terrível, ficou toda destroçada fisicamente, toda com vários defeitos, vários problemas físicos. E quem atendeu disse assim para ela, não, mas é o seguinte, isso aí é porque numa outra encarnação tu tinha escravo e tu maltratava, tu mutilava os escravos. Então agora tu tá passando por isso. Aí vocês devem dizer assim, nossa, que horror, né? A pessoa dizer isso no atendimento fraterno. Mas não ficou nisso. Ela acrescentou algo que foi definitivo para que essa pessoa odiasse o espiritismo. Que o espiritismo, coitado, não tem nada a ver com isso. O espiritismo, ele é o que o movimento espírita faz dele. E o movimento espírita, muitas vezes, não identifica a grandeza, a proposta libertadora da doutrina espírita. Ela disse assim, e tem mais, tu ainda vai voltar e vai passar por esse sacrifício mais 7 existências. Não sei de onde ela tirou as 7 existências. Tu vai passar por isso ainda mais 7 existências para poder reparar o que tu fez. Aí me diz, essa pessoa entendeu alguma coisa de espiritismo? E eu não falo só de espiritismo. Essa pessoa entende alguma coisa do significado do peso da existência, da dificuldade que é você viver a vida? De como viver a vida exige muito esforço, muita dedicação, muita presença. Então, quando os espíritos falam goza de inalterável felicidade, é por conta da aquisição de virtudes. E aí eu anotei na questão 614, para fechar lá com o raciocínio do Cristo, ou seja, que a aquisição das virtudes é que a felicidade ela se aplica a, como diz, deixa eu me organizar aqui, como diz Carlos Toledo Rizzini, a ética é o produto intelectual da inteligência que remete à moral. Que moral? A moral dos princípios naturais, ou seja, das leis naturais, daquilo que é. É dessa moral que Carlos Toledo Rizzini está falando. É dessa moral que as doutrinas, as sãs doutrinas falam. E na questão 614 de O Livro dos Espíritos, que é o começo, né, a primeira pergunta das leis morais, perdão, da lei divina ou natural, que é caracteres da lei natural. Questão 614. Que se deve entender por lei natural? E os espíritos respondem: a lei natural é a lei de Deus. São as leis imutáveis que regem o universo. É a única verdadeira para a felicidade do homem.
do homem, da mulher, de todo mundo. A lei natural é a única verdadeira. Portanto, a doutrina espírita ratifica que uma forma de você obter essa felicidade planificada é você atuar dentro, observando, percebendo, vivenciando essas leis naturais. E como você faz isso? Prestando atenção na sua existência. E na questão 777, eles advertem, na questão 777, ele vive uma vida plena. E o sábio vive uma vida miserável porque ele se dá conta, não apenas da efemeridade da vida. Isso é o Salomão falando, tá? Não apenas da efemeridade da vida. E o Livro dos Espíritos, na questão 777, ele nos adverte o seguinte: não, tu deve buscar o entendimento das coisas, até porque assim tu vai entender as leis que regem o universo. Tu deve buscar o entendimento das coisas, mas não perde de vista que esse entendimento das coisas não vai te dar o sentido das coisas. Ele vai te fazer compreender o mecanismo de funcionamento das leis. O que te dá o sentido das coisas é a aquisição das virtudes. E essa aquisição, que é plena, ela se dá através daquele discurso proposto pelo Cristo no primeiro grande discurso, no capítulo 5, que são as bem-aventuranças, que se tratam de comportamentos, condutas. Condutas que atuam no presente, na presença, na atuação presente. E na questão 920 de O Livro dos Espíritos, que eu vou ler para vocês, ele diz aqui que a definição de felicidade possível, ou seja, que tipo de felicidade é possível na nossa existência? E os Espíritos respondem, que é a parte quarta, né, que abre a parte quarta, que é das esperanças e consolações. Pode o homem gozar de completa felicidade na Terra? E os Espíritos respondem, não. Por isso que a vida lhe foi dada como prova ou expiação. Dele, porém, depende a suavização de seus males e o ser tão feliz quanto possível na Terra. Isso é muito importante, gente. É muito importante porque define um outro conceito que nós temos muito equivocadamente. Nós sempre vendemos a ideia e traduzimos para as pessoas que nos ouvem que essa vida aqui é uma vida de sofrimento. Você tem que sofrer e você tem que agradecer porque sofre. Não é nesse sentido que o Cristo fala as bem-aventuranças. E não é nesse sentido que a doutrina espírita propõe que essa é uma vida de provas e expiações. Nós devemos usar todo o nosso sentido de presença, todo o nosso espírito, toda a nossa vibração para obter, sim, estados de conforto e felicidade. Mas com a consciência permanente e presente, como diz Immanuel Kant, que aquilo que desejamos para nós seja universal. Que aquilo que fazemos para nós seja universal. Seja a aquisição de todos. É isso que faz com que você obtenha estados de felicidade, momentos de felicidade, sem que as pessoas à sua volta sejam prejudicadas por isso. E é isso que faz com que você consiga viver uma vida plena dentro das possibilidades dessa existência, sem perder de vista, ou como diz o próprio Cristo na advertência que faz, de que vale o homem ganhar o mundo e perder sua alma. Sem perder de vista que ele está, ao mesmo tempo que está obtendo momentos felizes, agradáveis, com pessoas agradáveis, fazendo coisas agradáveis, tendo uma casa boa, agradável, tendo uma família agradável, enfim, que ele também está adquirindo virtudes, as virtudes propostas nas bem-aventuranças. E de tudo isso, o que a gente leva? Porque já são 8h20. De tudo isso, o que nós levamos? Nós levamos o que o próprio Cristo disse.
lá no final do discurso dele, das bem-aventuranças, ele diz assim: ouvistes que foi dito, não matarás. Eu, porém, vos digo, não apenas não deves matar, mas sequer deves ofender o teu irmão. Se tu tiveres alguma coisa contra o teu irmão, enquanto estiveres fazendo uma oferenda, deposita a tua oferenda, vai lá, te reconcilia com o teu irmão. Porque o que conta é o espírito. Portanto, o Cristo traz toda a vida, toda a experiência de vida para o presente. E é isso, talvez, a maior experiência que nós possamos ter. Porque eu não lembro agora quem disse isso, ou foi o filósofo que disse isso, eu acho que não foi um filósofo, mas disse algo assim: o melhor presente que você pode dar para o seu futuro é viver o presente. A melhor forma que nós temos de nos dedicarmos ao Evangelho, às propostas do Cristo, é atuarmos de forma permanente, consistente e presente em todos os atos da nossa existência. É nos tornarmos pessoas menos chatas, é nos tornarmos pessoas mais acolhedoras, é termos essa confiança, essa esperança proposta pelo Cristo no futuro, para termos o sentido de que tudo isso vale a pena, mas fazermos isso de uma forma espiritual, entregarmos isso de uma forma espiritual, dedicarmos isso de uma forma espiritual. E o nosso corpo e o nosso intelecto nós dedicarmos ao mundo. Aqueles que sofrem, aqueles que batem à tua porta, aqueles que precisam de uma solução para um problema, quando ele se defronta contigo no teu trabalho. Tu é um servidor público, tu és um profissional de qualquer área, tu usa a tua inteligência, usa o teu corpo para atender essa necessidade. Isso é entregar ao mundo o que é do mundo. Mas o teu espírito entrega com confiança a Deus, a essa causa encausada. E tenta identificar espiritualmente o sentido e o propósito da existência. Porque assim, tu planificará e conjugará os esforços da matéria e do espírito. E assim tu começa a caminhada para a aquisição do espírito, para uma vida espiritual, porque nós não sabemos o que é vida espiritual. Nós não temos o menor sentido do que é vida espiritual. A gente nunca viveu vida espiritual. Nós viemos da pedra e mal saímos da pedra. E quando o Cristo veio, ele veio para iniciar o processo de espiritualização. E é esse processo que ele pede que a gente comece entregando o Espírito. Porque é o que importa, é o Espírito. É isso aí. Um abraço, felicidades a todos e a todas, que assim seja. Walter Ney, muito obrigado pela tua exposição de hoje, né? E aí eu só vou voltar a lembrar no que você falou nos pilares, que acho que é importante a gente, antes de passar para o nosso momento ali de meditação, de orações e de encerramento, né? Nos pilares de esperar agindo e ter misericórdia. Então, isso é importante que a gente realmente tenha noção disso, né? Porque muitas vezes é fácil esperar sentado, né? Ah, as coisas têm que acontecer, vem até mim, me traga isso, me faça aquilo, mas a gente sabe que a gente precisa das coisas, mas se a gente correr atrás e ter boa vontade, a gente chega lá. E tendo misericórdia, porque sabe que os outros também necessitam, não é só a gente que necessita. Muito obrigado, Walter Ney, e até uma próxima oportunidade. E vamos então deixar agora com a nossa irmã Ivone, né? A Ivone está preparada ali para fazer um encerramento. É isso aí. Obrigado. Obrigado. Obrigada. Então, continuando ainda com um pensamento elevado no sagrado, se quiser fechar os olhos para melhor se concentrar, pedimos ao nosso Mestre Jesus, aos nossos queridos mentores, nossos anjos da guarda,
para as irradiações, a toda a nossa família encarnada e desencarnada, aos nossos companheiros de trabalho, profissionais, trabalhos religiosos, trabalhos voluntários, grupo de estudos, nossos adversários, nossos inimigos, oração da fé. Senhor Deus, Criador do céu e da terra, poderoso é o vosso nome, grande é a vossa misericórdia. Junto com Jesus, recorremos a vós neste momento para pedir bênçãos para as nossas vidas. Que a vossa luz se derrame sobre nós, se derrame sobre nossos irmãos de jornada, retirando todo o perigo e tudo o que nos entristece se desfaça, dando paz, saúde e prosperidade, com a certeza de que tudo vamos alcançar. Querido Mestre Jesus, permita que as tuas falanges do bem invadam todos os lares da terra, e se tivermos nesse momento algum parente, conhecido, amigo, adoentado, permita, Senhor, que sejam sarados segundo o seu merecimento. E para aqueles que retornaram à pátria espiritual, que sejam recebidos com vossa misericórdia e o vosso infinito amor. Que assim seja, Senhor. Gratidão para todos sempre. Gratidão.